nome em todo o tempo e ter sempre nos nossos lábios um louvor, entrar pelos seus átrios em ação de graças com louvor. Glória a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre e é anunciada de geração em geração. A palavra, quando é plantada, diz que as raízes estão junto ao ribeiro e aí dará fruto. A palavra de Deus é a água da vida. O favor de Deus na tua vida suplanta todas as riquezas que tu possas alcançar. Faz de ti um homem rico. O favor de Deus na tua vida faz de ti um homem resplandecente, que resplandece a luz de Cristo. Na sua natureza, Deus é amor. Deus ama porque faz parte dele. É a sua essência. É o seu coração mostrado aos homens. Deus prova isso. Nesta manhã, Senhor, meu Deus, ir ousadamente diante do Teu trono da graça, Senhor. Clamar a Ti, Senhor, clamar por misericórdia, Senhor. Clamar por salvação, Senhor. Pedir-te que sejas Tu a fazer aquilo que somente Tu fazes, meu Deus. Senhor, quer destapar ouvidos, Senhor. Senhor, quer desatar vidas, sará-las, tocá-las, salvá-las pela preciosa sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, derramada na cruz do Calvário, Senhor. Pela qual, meu Deus, temos entrada, Senhor, diante, Senhor, do Teu trono, alcançando misericórdia, Senhor. Nós que outrora não éramos povo, Senhor, agora somos povo, meu Deus, porque alcançamos misericórdia, Senhor, no Redentor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Assim, que hoje, no nome de Jesus, Senhor, onde quer que a Tua palavra esteja a ser pregada, onde quer que ela esteja a ser ouvida, sabemos que ela não vai voltar para Ti vazia, senão que vai produzir frutos agradáveis. Assim, Pai, no nome de Jesus, abençoa cada alma, Senhor, abençoa cada vida neste lugar e onde quer que a Tua mensagem seja escutada. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, oramos confiadamente, Senhor, em como Tu vais operar por meio do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria pedir-te que tu abrisses a tua Bíblia no capítulo 14 do Evangelho segundo São Marcos. E, na realidade, estamos abertos para férias e sempre, mesmo quando não estou aqui presente, quase sempre, graças a Deus, pelos meios da internet, consigo sempre ouvir o streaming online, em linha diretamente, ou quando não é diretamente, depois consigo ouvir sempre a priori e depois. E um dos problemas que eu creio que existe na sociedade de hoje em dia é que grande parte das pessoas não vivem uma vida significante ou com um grande significado, ou melhor, com propósito. Todos nós, aqueles que cremos em Jesus Cristo e que fomos alcançados pela sua redenção na cruz do Calvário, costumamos dizer a quase todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus, dizemos-lhe: Jesus tem um propósito para a tua vida. Amém? Mas também acontece que dentro hoje das paredes das denominações, das diferentes denominações que se congregam em nome de Jesus Cristo, há muitas vidas que vagueiam sem significância, apesar de que tenham um propósito. Mas não têm significado, não sabem, vagueiam à deriva, tal como a palavra de Deus diz, como meninos levados por qualquer vento de doutrina. O vento bafeja do norte para o sul e vão para o sul. O vento bafeja deste para o oeste e assim vão. Mas na realidade não têm a sua verdadeira significância. Não são a sal que deveriam ser nesta terra. Não são a luz que deveriam alumiar com a luz de Jesus Cristo. Eu propus-me no meu coração compartilhar convosco acerca de uma vida com propósito. Uma série sobre uma vida com propósito. Porque somos chamados, porque temos um propósito, mas somos chamados para viver uma vida abundante, mas uma vida com propósito, uma vida que é uma vida que está desenhada por Deus para impactar outras vidas, para estabelecer o reino dos céus nesta terra, mas uma vida não somente que tenha um propósito, mas o título desta mensagem é uma vida que valha a pena recordar. Grande parte das pessoas têm o standard da sua vida marcado e quase sempre desenhado, fazem as coisas em prol do que é que pensarão daquilo que eu faço. O que é que dirão daquilo que eu visto? O que é que dirão daquilo que eu tenho? Mas na realidade,
Qual vai ser o legado que tu deixarás para trás? Hoje em dia as pessoas quase sempre pensam nesta direção. Eu vou tratar de adquirir alguns bens, eu vou tratar de conseguir lograr algumas coisas na vida para deixar aos meus filhos uma casa, vou conseguir talvez tratar que tenham uma educação universitária. Mas na realidade às vezes os bens são necessários, mas não são na verdade indispensáveis. Mas tudo é sempre pensado nesse tipo de matérias. Cada vez mais aquilo que se encontra mesmo dentro do seio daqueles que acreditam em Jesus Cristo é a falta de valores, de ideais e de ética e de moral. Há muitos jovens cristãos que tu falas acerca da palavra ética e eles nem sabem definir o que é ética. Não conseguem definir a palavra ética. É muito interessante. Mas a questão é, tu como pai, tu como mãe, tu jovem, o que é que pensas que é viver uma vida que vale a pena recordar? Que tipo de legado é que tu pensas que vais deixar para trás? Porque um legado é como um memorial que fica de geração em geração. É algo que vai mais para além das palavras que nós possamos dizer. É uma vida que se vive e que marca e que impacta e fica como recordação. Daqui a 100 anos ninguém se vai recordar daquilo que nós vestimos, ninguém se vai recordar no carro que nós usamos. Nem sequer as pessoas vão pensar a que comunidade é que nós pertencemos, ou em que tipo de casa é que nós vivemos, ou que tipo de trabalho social é que nós fizemos. Isso não vai passar pelas mentes das pessoas. Se nós formos à Bíblia, em Tiago, capítulo 4, verso 14, Tiago refere que as nossas vidas são como uma névoa, como um vapor que está aqui hoje e amanhã desaparece. O que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Então temos que viver a vida de tal forma que a nossa vida deixe um legado, seja um memorial, uma vida que seja significante. Pensemos sobre a nossa própria vida. Nós estressamos-nos a andar às voltas, a trabalhar, muitas das vezes até ao ponto de exaustão. Escuta uma coisa e muitas vezes dizemos, não, é por amor à obra. Não, grande parte das vezes é para satisfazer aquilo que nós entendemos que devemos fazer dentro da obra. Estão aqui? Não é que nós trabalhamos por amor a Deus e ao próximo, sim, mas grande parte das vezes aquilo que fazemos não é realmente por amor a Deus e à obra, mas é mais por amor à nossa própria imagem diante de Deus e da obra. Então não fomos ainda ao sacrifício do altar. Então encontramos-nos a ir acima, a ir além. E aquilo que nos acontece, grande parte dos dias, não sei se a ti te acontece, a mim acontece muitas das vezes, sentimos como ainda não alcançamos. Parece que estamos sempre a ouvir, eu não sei se tu, mas eu gostava muito dos Rolling Stones e ainda gosto, sabes? Provavelmente é pecado. Podes-me apedrejar, não há problema. Parece aquela música I can get no satisfaction. Cada vez que vais mais para a frente parece que não alcanças. A meta parece que sempre vai mais para lá. Mais e mais e mais e mais para lá. Porque muitas das vezes estamos fora do foco. Muitas das vezes estamos fora do tempo. Porque não entendemos que a única coisa realmente que tem um valor eterno e que é transcendente é a nossa adoração. E que a adoração não é cantar músicas para o Senhor. A adoração é muito mais abrangente e é muito mais transversal em tudo aquilo que nós fazemos na vida. Mas o pano de fundo e a questão de fundo que eu quero pôr-te nesta manhã é que nós temos que viver vidas que sabemos que têm um propósito, mas temos que viver dentro desse propósito. Vidas que devem ser significantes, que tenham significado, que deixam marca noutras vidas. Vidas que valham a pena contar, que podem ficar para a memória das gerações vindouras. E que realmente reflitam que nós damos o verdadeiro valor ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque nós dizemos, aleluia, Jesus redimiu-me, Jesus justificou-me. Glória a Deus, amém? Que precioso. Maria, esta história que nós estamos aqui a ver contada em Marcos 14, está contada também em Mateus 26 e também está implícita em Lucas 7,
que é um evangelho sinótico, e também está implícita em João 12. E fala acerca de uma mulher, vamos lê-la por um momento, por favor. Diz que 2 dias depois era a Páscoa, a festa dos pães asmos, pães nos quais não se punha levadura durante a festa dos pães asmos, eram 7 dias antes da Páscoa, que significa que não se podia, de certa maneira, adulterar nenhum tipo de alimentos, que era uma festa de santificação, porque iria-se preparar para que depois se matasse o cordeiro da Páscoa, que iria tudo estar preparado, era o preparar do corpo de Jesus. Não é realmente o significado que havia no Antigo Testamento, que iria refletir-se posteriormente na crucificação de Jesus Cristo. E diz: os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prender a Jesus, com dolo, significa com engano, e iriam matá-lo, e diziam: não no dia da festa, para que não se faça alvoroço entre o povo. Sempre havia e sempre há esta máxima: não façamos tal e pascual para que realmente isto não impacte as demais pessoas. Cumpramos certas e determinadas pautas. E assim são geridas grande parte das vezes as vidas das pessoas. E estava ele em Betania. Em Betania, como tu queiras interpretar a palavra, mas na realidade é Betânia, o soletrá-lo verdadeiramente em português. Na verdade, Betania é um pequeno povoado, um bairro no leste de Jerusalém. E aí, em Betânia, sabe-se definitivamente, toda a gente sabe, que nos últimos tempos do ministério de Jesus Cristo dirigia-se muito a Betânia, porque era onde ele repousava na casa de... Alguém recorda-se das aulas da escola dominical? Na casa de? Mais de outra pessoa. Maria, Marta e Lázaro. Mas neste caso ele estava na casa de Simão. Aqui para darmos mais uns dados, na realidade, Simão que era fariseu e que também tinha lepra. Simão que foi sarado por Jesus. Simão que se tem entendido pelas várias escolas de teólogos que provavelmente seria casado com Marta, que era irmã de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria, que era uma família com alguma relevância. Da mesma maneira, Simão. Ambos viviam em Betania. Mas neste caso, diz a palavra do Senhor, estando ele em Betania, em casa de Simão, o leproso, noutros evangelhos lereis em casa de Simão, o fariseu, é exatamente o mesmo Simão, o Simão que era fariseu e sofria de lepra, este leproso que foi sarado por Jesus, estavam sentados à mesa e eis que uma mulher. Esta mulher era Maria que era a pecadora. Estamos aqui. Mas esta Maria pecadora... Normalmente as pessoas, quando ouvem o contexto da palavra pecadora, relacionam-no logo com uma meretriz. Mas não necessariamente Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, era meretriz, mas sim vivia uma vida de forma em que estava envolvida em alguns tipos de pecados. Mas ao conhecer a Jesus, diz a palavra de Deus também a Lucas, que é Lucas capítulo 10, ela escolheu a melhor parte. Que foi adorar a Jesus, que foi prostrar-se aos pés de Jesus. E isto mesmo vamos encontrar relatado em Mateus 26, em Lucas 7 e em João capítulo 12. Que tudo isto relata este mesmo episódio. Então diz a palavra do Senhor, então sentado estavais com uma mulher, tendo um frasco ou um vaso de alabastro de unguento de nardo puro de muito preço, veio e, quebrando o frasco, lhe derramou sobre a sua cabeça. Em Mateus vemos que não é sobre a sua cabeça, mas é sobre os seus pés. Em João também. E continuando a ler, e houve alguns que se indignaram entre si e disseram para que se fez este desperdício de unguento? Para que é que fazemos isto? Afinal, isto é um desperdício. Porque isto podia ser vendido por mais de 13 dinários e dá-los aos pobres. E murmuravam. Noutras versões bíblicas, criticavam contra ela. Jesus, porém, disse-lhes: deixai-a. Porquê a molestais? Ela me tem feito, digam comigo, ela me tem feito uma boa obra. No verso 7, diz: porque os pobres, digam comigo, os pobres
sempre os terão convosco. Quando quiserem, lhes poderão fazer o bem. Quando os discípulos estavam preocupados em dar de comer àquela multidão, Jesus disse-lhe, dai-lhes vós de comer. Amém? Que bom é que acionemos a nossa fé, porque não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que provém da boca de Deus. Continuando a ler esta porção da Escritura, mas a mim, diz comigo, mas a mim nem sempre terão. Amém? Jesus estava neste momento com eles fisicamente. E então, continuando a dizer, esta, diz comigo no verso 8, esta fez o que podia. E fazendo o que podia, recorda estas palavras, ela fez uma boa obra. Porque se antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, em todas as partes do mundo, eu quero que tu sublinhes este verso 9, porque este mesmo verso 9 depois está escrito em Mateus 26, verso 13, diz, em todas as partes do mundo, repete comigo, mas com fé, todos juntos, em todas as partes do mundo, onde for pregado este Evangelho, também o que ela fez será contado para sua memória. Vale a pena recordar o que esta mulher fez. Vale tanto a pena como cada vez que o Evangelho seja falado, apregoado, ficará para a memória o que esta mulher, que um dia era pecadora, Maria, irmã de Marta e de Lázaro, Marta, que era aquela que se preocupava muito em cozinhar, em estar na cozinha, mas Maria, que uma vez era pecadora, quando conheceu a Jesus Cristo, escolheu a melhor parte, e vemos a Maria continuamente aos pés de Jesus, partindo o fasco de alabastro para ungir, tal como diz a Escritura em Hebreus 10, segunda parte do versículo 5, preparando o seu corpo, porque não podeis dar sacrifício, mas um corpo me preparastes. Diz a palavra do Senhor. O seu corpo tinha que estar preparado para ser sacrificado. Amém? De onde quer que o Evangelho for apregoado, o que esta mulher fez será contado para a sua memória. Esta vida é uma vida significante. Aparentemente, era um acto simples. Parece ser um acto assim que não é tão marcante. Significa, não quebrou nenhum recorde olímpico. Estamos nas Olimpíadas, não é? Esta mulher aparentemente não quebrou nenhum recorde olímpico. Ela não será recordada por ser a melhor futebolista do ano. Não ganhou nenhuma bola de ouro. Ok? Ela não será recordada como o Michael Phelps por ter ganhado 23 medalhas olímpicas. Não. Ela será recordada por ter feito algo que ninguém se ousou a fazer. Quebrar um fasco de alabastro cheia de nardo puro. Esse nardo puro era de tão elevado preço que está mencionado continuamente nas 4 versões dos Evangelhos, que nada mais nada mesmo à altura de 2003 diz que seria à volta de $10.000, aquilo que seria de acordo ao câmbio, à volta de 8.000 e tal euros, quase 9.000 euros, aquele unguento que foi derramado sobre a cabeça de Jesus, numas versões, e noutras versões é contado por ser derramado sobre os pés de Jesus, e noutras versões Maria lava os pés de Jesus com as lágrimas pelo qual ela soluçava. Amém? E isto é nada mais, nada menos que um sintoma de devoção, de oração, de louvor. E isto ficou para legado, para as memórias. A pergunta é, qual é que é o legado que tu vais deixar? O que é que tu vais ensinar os teus filhos a fazer? O que é que tu vais ensinar as gerações vindouras a fazer? Era o tempo da última ceia, procuravam-no matar, iriam negá-lo. Em João 7 vemos que exatamente o que estes discípulos se indignaram a fazer, e aquele que faz a afronta é Judas.
E na realidade Jesus responde a Judas. Eles estavam todos sentados a comer e todos nos sentamos muitas vezes a comer uns com os outros. E estavam na casa de Simão, o fariseu leproso. E este homem tinha sido sarado por Jesus. Mas aquela mulher marcou a diferença. E esta mulher, como está escrito em João 11, 1 e 2, toma nota simplesmente para marcar biblicamente que Maria, cujo irmão Lázaro se achava enferma, no versículo 2. E em Lucas 7, vamos ver outra vez, 7, 37, 38 e 39, eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por trás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-os com bálsamo. Mas o fariseu não fez nada disto, mas vamos sair deste contexto de Lucas, porque não é o contexto de Marcos. Isto é o lugar mais sagrado que nós podemos procurar estar, irmãos, não é dentro da igreja. Porque tu podes estar dentro da igreja, mas não estar aos pés de Jesus. Mas tu podes estar em qualquer lado, mas estar aos pés de Jesus. Amém? Então tem que ser a postura de rendição. Normalmente os cristãos de hoje em dia estão às mãos de Jesus, porque eles querem receber. Mas quando tu estás aos pés de Jesus, tu estás a entregar. São duas posturas completamente diferentes. Quando tu estás às mãos de Jesus, tu queres receber. Senhor, dá-me a tua bênção. Senhor, toca e sara-me. Senhor, abençoa o meu matrimónio. Senhor, dá-me a providência material. Senhor, mas quando tu estás aos pés de Jesus, seja qual seja a necessidade que tu tens, é secundária e passa a ser primário o louvor, a adoração, a rendição. A primeira coisa é estar aos pés de Jesus. A primeira coisa é honrar a Deus. A primeira coisa é louvar a Deus. A primeira coisa é reconhecer o senhorio, a majestade e todo o seu poder. E não é importante estar na cozinha a preparar os pratos de comidas, mas sim agarrar o vaso de alabastro e quebrá-lo para estar aos pés de Jesus. Amém? Isso é louvar a Deus, isso é reconhecer que Jesus é Senhor das nossas vidas. Lavar os pés aos próximos é uma postura de estar ajoelhado e fazê-lo a Jesus. Aquilo que me fizeste a estes pequenos, fizeste-los a mim. Essa foi aquilo que ele ensinou aos seus discípulos. Ele lavou-lhe os pés. Alguns diziam, não, Senhor, eu sei, se não vos faço isto, não tereis parte comigo. Mas neste pequeno certo de Escritura, passamos muitas das vezes indelevelmente, há 4 ensinamentos para que tu e eu possamos realmente pensar, meditar e dedicar-nos a viver uma vida que tenha um propósito, mas possamos viver o propósito e possamos vivê-lo de tal maneira que seja significante para que possa a nossa vida valer a pena e ser recordada. Mas para isso é muito importante entender a importância do Evangelho, porque Jesus compara o Evangelho com a ação desta mulher. E o Evangelho é nada menos, nada mais que uma questão de vida ou de morte, de céu ou inferno. E de onde quer que este Evangelho seja ensinado, pregado, eu quero que seja contado o que esta mulher fez para a sua memória. E o que é que ela fez? A pergunta põe-se, o que é que esta mulher fez de tão extraordinário? Primeiro ponto, no verso 8, ela fez o que podia. Estamos? Irmãos, acompanham-me? Ela fez o que podia. Amém? Ela fez aquilo que podia. E o que eu quero falar sobre estes pontos muito rapidamente, a ver se termina em tempo, é que as pessoas, muitas das vezes, querem fazer coisas extraordinárias. Coisas tão extraordinárias que, por vezes, ultrapassa aquilo que podem fazer. E aquilo que acontece é que, muitas vezes, caem em sentimentos de fracasso. Porque, muitas das vezes, o extraordinário que tu queres fazer, não foi Deus que te enviou a fazê-lo. Amém? Mas ela fez aquilo que podia. E o que eu quero que entendas é que Deus nunca te pede que faças aquilo que tu não podes fazer. Amém? Deus nunca te pede fazer alguma coisa que tu nunca
vais poder fazer. Deus coloca em ti o querer e o fazer e a capacidade para fazer coisas que tu jamais imaginaste poder fazer. Mas podes o fazer porque é Deus a operar em ti e por meio de ti para a sua honra e para a sua glória. E quando tu te atreves a dar o passo de fé e a sair da tua zona de conforto para a zona da ação da fé em Deus, então Deus começa a operar em ti e por meio de ti. E ao fazer aquilo que ela podia, ela rompeu o frasco de alabastro cheio de unguento de nardo puro, de elevado preço, diz a palavra de Deus, que era algo extraordinário e que foi criticado. Significa que ela fez o que pôde. E quando tu fazes o que podes, isso significa que há uma motivação pura. Há uma motivação que é uma motivação de adoração, de louvor, de serviço, de honra a Jesus. E então acontece aquilo que anteriormente Jesus disse, respondendo à indignação dos seus discípulos, de alguns dos seus discípulos. Ela me tem feito uma boa obra. Quando tu fazes aquilo que podes, fazes a Deus uma boa obra. Amém? Quando tu fazes aquilo que podes, fazes a Deus uma boa obra. Ela fez aquilo que pôde. Deus pede que faças aquilo que Ele já colocou em ti para que o faças. Tu não podes fazer tudo, mas podes fazer algumas coisas. E aquelas pessoas que têm o síndrome do faz tudo, terminam por não fazer nada. Então terminam nem sequer por fazer aquilo que podem fazer. Porque querem fazer tudo. Então faz somente aquilo que podes fazer para que faças aquilo que Deus quer que tu faças e seja assim uma boa obra. Muitas das vezes as pessoas pensam que não podem fazer, e então utilizam várias desculpas. É que eu não posso, tenho limitações. Isso de ir ao campo missionário. Mas depois não há seguranças. Mas depois o que é que será? Se não há isto, se não há o outro. Muitas limitações as pessoas põem. Simplesmente por uma única questão. Não estão dispostas a sair da sua zona de conforto. Não estão dispostas a sair do barco mediante a palavra de Jesus para poder caminhar sobre as águas. Mas dizem, não, eu acredito em Jesus, eu vivo pela fé. Mas viver pela fé significa que tu acionas a fé mediante a palavra de Deus. E vamos continuar a ver nesta história como é que esta coisa funciona. Os outros diziam, vamos, vendendo este perfume alimentamos aos pobres. E eles diziam, não, os pobres sempre sereis entre vós. Eles queriam ancorar-se na segurança. E há muitos cristãos que se querem simplesmente ancorar eles mesmos, não na obra de fé da palavra de Deus, mas nas suas obras que eles querem entregar a Deus, para tratar de impressionar a Deus. Então assim nunca conseguem viver uma vida que vale a pena recordar e ficar para memória como a vida desta mulher. Vida é uma vida que tem propósito, mas nunca alcançam o propósito. Então o sentimento do I can get no satisfaction está sempre presente. E querem comprar esse propósito com os dízimos e as ofrendas e as membresias. E é impossível. Porque uma vida que vale a pena viver é uma vida de estar aos pés de Jesus como esta mulher. Ela não somente fez aquilo que pôde fazer, senão que esta mulher fê-lo enfrentando a adversidade. Ela enfrentou aquilo que se chama o criticismo, é o segundo ponto. Irmão, tens que aprender a viver em frente ao criticismo. Em frente à murmuração. Quando tu estás a seguir ao Senhor, quando tu decides passar a sair da tua zona de conforto, quando tu entendes o chamado, o propósito, que a vida tem um significado, que Deus está a operar em ti, o querer e o fazer, que a palavra de Deus é mais que suficiente, que a sua graça te basta, que na tua debilidade e na tua fragilidade Ele te fortalece, que Ele está contigo todos os dias até ao final dos tempos, que Ele nunca falha. Quando tu te pareces desmoronar, quando estás a afogar, Ele deita a mão e saca-te uma vez mais.
mais, que Ele é um Deus de novas oportunidades, que não há nenhum pecado do qual Ele não te possa limpar, que não há nenhuma situação da qual Ele não te possa restaurar. Quando tu entendes isto, e então o teu coração está cheio destas verdades que são tangíveis, que são imutáveis, saíste então da tua zona de conforto, então atreves-te a ir servir, e atreves-te a ir às missões. Quando tu rendes o teu ministério ao pés de Jesus, quando tu decides viver integralmente para Jesus, vais enfrentar críticas. E as primeiras críticas surgem no seio da tua família. Tu estás maluco? O que é que tu vais fazer? Tu vais para a África? Aquilo só os gajos. Estás cheio de doenças. É um mosquito, é o zinzu, é os zulus, é o xixu. O que é que vai ser de ti e os teus filhos? Tu vais para a China, eles falam chinês. Não dá. Não podes. Lavaram-te o cérebro. Tu acreditas em Jesus. Jesus, estás perdido. Estás perdido. A crítica. Tens que enfrentar a crítica, a murmuração. Traz pessoas que não vão apreciar as mudanças de Deus, que Deus vai operar em ti. Não vão concordar com a visão que recebes, com o chamado. Não vão concordar com a tua entrega, com a tua renúncia, com o teu serviço. Algumas vão burlar-se de ti. Irmãos, não vale a pena ir mais longe. Isso acontece dentro da casa de Deus. Eu vejo isso ao diário. Para sofrimento ao diário. Eu vejo bullying dentro da casa de Deus. Jovens a fazer bullying, juntam-se contra outros simplesmente porque não querem entrar nas ondas deles. E eles pensam que são mais fortes. Vão ao God's Gym, não. Eles vão ao Human Gym. Não entenderam a dinâmica de Deus. Há muitos que têm nome de que vivem, mas estão mortos. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas simplesmente aqueles que têm uma vida que vale a pena recordar. Significa que fazem a vontade daquele que os chamou. Amém? É o que diz a Bíblia. Não são palavras minhas. Não inventei nada. Está escrito, irmãos. Está escrito. Mesmo entre os irmãos, repara-te que a primeira voz que saiu foi a de Judas. Não está relatado ali, mas está escrito em João capítulo 6, verso 7. Que é quando Jesus lhe responde. Indignados com uma ação de louvor e de adoração. Esta voz teve origem em Judas. Que na realidade Judas não estava preocupado com a grana. Para fazer bem aos pobres. Ele estava preocupado com a grana que era para meter nos bolsos dele. E Jesus, no verso 7 de João 12, diz-lhe assim: respondeu, pois, Jesus a Judas: deixa para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou, confirmando a escritura de Hebreus 10, versículo 5. Isto não está escrito aqui em Marcos, está escrito em João. A única maneira para que tu possas viver uma vida que será sempre de impacto, terá significância, viveres o propósito para o qual foi chamado e deixes um legado que fique para a tua memória, na qual Jesus será glorificado, não é o teu nome, é o nome de Jesus, é não permitir que essas vozes influam em ti e detenham o teu caminhar, o teu peregrinar com Jesus. E vai sempre haver dois testes que vamos passar no que diz respeito à crítica e à murmuração. O primeiro é o de louvor. Ai, que bom que é este irmão e esta irmã. Vamos levantar-lhe um pedestal. Ai, que bem que fazes. Ah, que bem que serves. Ah, tu és um tipo tão porreiro. Tu és uma irmã tão porreira. Fazes coisas tão nice. É um teste tremendo, porque isso pode logo ao fazer, sim, aumentar o teu alter ego e parece o bonequinho da Michelin. E então já não é Jesus em ti. És tu que já passas a ocupar o lugar de Deus no lugar. Tens que entregá-lo a Jesus. Quando te honram, a glória e a honra é por Jesus. Não é de boca, mas sim de coração. E o segundo é o da crítica. Quando te criticam, criticam-te. Tens que entregar ambas as provas a Jesus. Ambos as situações tens que entregá-las a Jesus e seguir a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer.
sem que estas situações te sejam importúnio. Somente o Senhor, somente a sua vontade, só a palavra, só a graça. Já dizia Lutero. Somente Escritura, somente a sua graça, somente Jesus. As 3 principais máximas. Não te deixes ter nem por um minuto, nem por um, nem por outro. O Senhor segue o seu chamado. É melhor que tenham algo para falar. Sempre vão falar da nossa vida, sempre. Ao fim e ao cabo, como diz a palavra de Deus, a língua é um membro difícil de controlar. É um fogo, é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vende quão grande pequeno é e quão grande fogo incendeia, diz Tiago. E também diz em Tiago, bom, todos tropeçam em muitas coisas, mas se algum não tropeça em palavra, esse é homem perfeito. Se alguém consegue dominar a língua, é homem perfeito. Neste capítulo 3 de Tiago, diz ao final, bom, a promover a paz, significa há que ter controle da língua. Na realidade, vamos sempre ter que enfrentar estas 2 provas. E o louvor vem pela língua e a crítica vem pela língua. Isto será sempre recorrente durante a nossa vida, durante o nosso caminhar com Jesus. Mas vejamos uma coisa, aquilo que eu quero deixar-te bem patente, que é uma promessa de Deus para todos aqueles que estão a cumprir a sua vontade, para todos aqueles que atendem ao seu chamado. Isaías 54:17 diz a palavra de Deus, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda a língua, diz comigo, e toda a língua, que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Tu a condenarás. Não és tu que a condenas. É Deus em ti que a condena. E depois põe ponto e vírgula. Esta é a herança do Senhor. E vírgula. E a justificação que de mim procede, diz o Senhor. Repara que isto é uma promessa que é efetuada porque o Senhor efetua pela voz do profeta. E esta promessa já está consumada na cruz, porque a justificação foi consumada na cruz do Calvário. Amém? Esta justificação está feita. Significa que todas as adversidades pelas quais nós teremos que passar, afrontas, críticas, murmurações, é Ele que nos vai dar a graça, porque Ele compara a língua como uma arma, uma categoria de arma. Ele mesmo a condenará e Ele dará-nos a graça para que possamos derrotar este criticismo. E como é que o vamos fazer? Hebreus, pondo os olhos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa salvação. Agora repara, ela fez o que pôde fazer, fê-lo enfrentando, apesar de todas as coisas do criticismo, e mais ainda, quando é que ela o fez? Este é o terceiro ponto. E aqui também há algo que é impressionante. Ela fê-lo no tempo certo. Se ela esperasse mais um bocadinho, podia não ter ungido ao Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus guiou-a e disse-lhe, este é o momento. Foi o Espírito de Deus que a guiou. Conduziu ao momento oportuno. A janela da oportunidade, esta é agora, é o momento. Um corpo me preparaste, Hebreus 10:5. Tu tens de fazer a vontade de Deus no tempo adequado, no tempo certo. Pois há um tempo para tudo. Amém? Quantas vezes dizemos, não, há um tempo para tudo. É ou não é? Amém? Quantas vezes é que disseste, há um tempo para tudo? O miúdo quer ir aqui, quer ir ali, o teu filho... Não, agora não. Há tempo para tudo. Eu quero dizer-te da parte de Deus que há um tempo para tudo. Mas sobre todas as coisas, há um tempo para que tu rindas tudo ao Senhor. Esse é o tempo adequado e exato. Eclesiastes, toda a gente sabe aquilo que disse o rei sábio. Tudo tem a sua própria ocasiões. Do verso 1 ao verso 8, fala-nos que existem 28 tempos diferentes. Fala-nos o rei sábio. Só não menciona uma coisa. Tempo de desistir. Se ainda não conseguistes render tudo ao Senhor, eu não vou desistir. Que eu creio que hoje é tempo para que possas render tudo. É tempo de Deus. Porque em Deus sempre há novas oportunidades. Em Deus sempre se gera um novo tempo. Em Lucas diz a palavra de Deus falando que Jesus chorou sobre o jumentinho quando estava perto de entrar na cidade de Jerusalém. E a Escritura refere que foi em prantos, soluços, dizendo isto. Não conhecestes
o tempo da tua visitação. E que triste é que existam pessoas que entrem dentro de um lugar de culto, que digam que o Senhor é seu Salvador, que aceitem Jesus Cristo, mas, no entanto, não conheçam o tempo da visitação, o tempo do chamado, o tempo da plenitude. Os hebreus não reconheceram, os judeus não reconheceram a visitação de Jesus. Jesus esteve entre eles. Jesus dirigiu todas as mensagens aos seus, mas eles rejeitaram, não reconheceram. E Jesus chorava quando foi entrar triunfalmente dentro de Jerusalém. Antes de entrar, chorava dizendo: não conheceram o tempo da vossa visitação. Eles tiveram uma janela de oportunidade, mas não conheceram essa hora. Tu tiveste tantas oportunidades, e eu pergunto, tu já reconhecestes essa janela de oportunidade? Que tipo de vida é que estás a viver? Uma vida significante, uma vida de impacto? Para que o Senhor fique com a tua vida com memória? Então eu quero dizer que tens que mover em tempo. No tempo de Deus. Nos tempos adequados de Deus para a tua vida. No tempo do chamado de Deus. No tempo em que Deus dá a palavra. Tens de mover. Tens de te livrar do tal síndrome que todos temos. Não. Algum dia farei. Noutro tempo. Algum dia Deus me dará outra vez o chamado, a palavra. Uma próxima vez. Em suma, noutro tempo. Eu creio que grande parte dos irmãos muitas vezes dizem: não, Deus deu uma palavra, mas noutro tempo me voltará a dar. A oportunidade que Deus deu uma vez, essa mesma oportunidade não te voltará a dar. Não te voltará a dar. Porque Ele dá essa oportunidade uma vez, dará-te outras oportunidades, mas aquela já a perdestes. Tens de livrar-te desse síndrome de algum dia farei. Não é nesse tempo que tu vais poder marcar uma significância. Somente funciona no tempo certo. O tempo certo de Deus, naturalmente, é sempre no momento menos favorável, de acordo aos olhos humanos. Isto é algo que funciona sempre assim. As pessoas querem ter seguranças. E Deus envia a sua palavra. E Deus chama no momento que é menos favorável. Estamos aqui? Eu convido-te a ler bem os 4 relatos das histórias. Eu quero que entendas uma coisa. Naquele tempo, aquela era uma mulher. Eles estavam a comer. Estavam a jantar. Estavam na ceia. E ela interrompeu a ceia. Ela não esperou. Rompeu todo o protocolo. Foi num tempo, diz a palavra de Deus, ela antecipou-se. E o antecipo de Maria foi o tempo de Deus. É sempre num tempo que não é favorável aos olhos humanos. É sempre fora do protocolo, de acordo muitas das vezes à religião. Mas é esse o tempo de Deus. É o tempo da sua palavra. É sempre quando Ele diz: bom, Pedro, caminha sobre as águas. Não era favorável sair de um barco, caminhar sobre as águas. É de loucos. Mas foi sobre a sua palavra. E quando ele se deteve a olhar para as águas, afogou-se. Mas quando tu te pões a olhar para a palavra, para Jesus, e te sustens na palavra, não te afogas. Porque a sua palavra e a sua palavra e a sua graça é suficiente. Amém. Ela adorou porque era o que podia e devia fazer. Ela fê-lo em face ao criticismo. E ela fê-lo no tempo certo. Apesar de que, de acordo aos olhos naturais, se tenha antecipado. Era a destempo, mas ainda não tinham terminado a ceia. Era o momento de Deus, mas ela fê-lo movida pelo Espírito Santo de Deus. Ela louvou a Deus. Não lhe importava o que é que os outros diziam, somente aquilo que a voz de Deus lhe disse. Ela fez o que podia e fez uma boa obra. Algum dia servirei ao Senhor, dizem alguns. Algum dia, bom, provavelmente atenderei ao chamado de ir a missões. Algum dia perdoarei as ofensas daquela pessoa. Algum dia adorarei a Deus em espírito e verdade. Eu quero dizer-te que agora é tempo. Ela fez o que pôde, ela fez em face ao criticismo, ela fez no tempo certo, 4º e último ponto. Ela fez-lo desde uma posição de quebranto e ela quebrou. Ela não abriu o frasco, ela quebrou o frasco. Ela quebrou o frasco. Paulo ensinou aos Coríntios
algo muito importante. Que temos este tesouro. E qual é o tesouro que temos? Dizemos Jesus. Não, este tesouro é o amor de Jesus. O amor que Jesus demonstrou por nós. Esse amor é que marcou significância nas nossas vidas. Esse amor foi aquele amor, aquele fogo, aquela paixão que pôde alcançar e salvar-nos. Pôde mudar a nossa vida de um lamento a baile. Em vasos de barro, vasos terrenais, para uma única coisa, que esses vasos sejam vasos pelos quais o seu amor possa fluir. Mas para que os vasos nos quais o amor de Deus está depositado possam fluir, esses vasos têm que estar quebrantados. Têm que estar quebrantados. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, ensina a palavra de Deus que Paulo dizia: temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não da nossa parte. Jesus mostra e diz que a pessoa que vai ter uma vida marcante, que fique para a memória, é aquela que está quebrantada, cuja vida, então, ficará para a memória. Essa pessoa tem que estar quebrantada, tal como Maria estava quebrantada. Uma pessoa cujos sonhos que tinha foram quebrados. Deus quebrou-os. Deus disse: não, esse sonho não dá. A minha vontade é esta. E agora quebrou-se. Tal como a palavra diz de Coríntios, em seguida diz: em todas as coisas somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. E assim nós vivemos. Estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, de maneira que a nós opera a morte, mas em vós a vida. Vasos quebrantados. Vasos que estão aos pés de Jesus, quebrados. Ele não está à procura de vasos perfeitos. Ele não está à procura de pessoas que tenham tudo totalmente controlado, pessoas que tenham tudo perfeitamente, integralmente matizado. Ele procura vasos quebrantados. Vasos que passaram pela dor do quebranto, pelo choro, pelo lamento e que se podem identificar com o quebranto do outro vaso. E então as pessoas verão e dirão: aquele vaso é real, não é falso, é real. Aquela pessoa passou por isto, passou por aquilo. Aquela vida é uma mensagem. Aquela vida é um púlpito. Não é um livro cheio de palavras. É uma mensagem. Barão de dores, quebrantado em todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Assim foi Jesus. Entendamos uma coisa que é nas nossas fraquezas, é nas nossas fragilidades, debilidades que se aperfeiçoa a obra de Deus. Mas ninguém gosta de estar quebrantado. Ninguém gosta. Todas as pessoas querem ter tudo controlado. E estar não quebrantado, mas em grande. Toda a gente gosta de estar em grande. Eu quero convidar-te a que tu nesta manhã te possas pôr de pé, por favor. Estamos a terminar. Quero dizer-te que o Evangelho é uma contraposição totalmente ao valor de Deus. A justa posição do cristianismo é que a única maneira de ganhar a vida é perdê-la. É entregar todos os aspectos da nossa vida ao Senhor. É ser ousado. Quando tu fazes isto, Deus então dá-te o seu poder, a excelência do seu poder, para que seja dele a glória. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: disse: se alguém quer vir em pós de mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Siga-me, pois quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem quer perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É uma contraposição aos valores deste mundo. Este mundo quer que tu ganhes e ganhes e ganhes. Jesus Cristo diz: queres ganhar a tua vida? Perde-la por amor a mim e ao Evangelho e serás salvo. É totalmente diferente. Queres viver? Morre. Queres subir? Humilha-te. Queres receber? Dá. Completamente diferente. Como é que tu vais impressionar a Deus? Como é que tu podes viver uma vida que vale a pena ser recordada? Há quanto tempo, pergunto, fecha os teus olhos, é que tu não te quebrantas? Há
quanto tempo é que tu não te quebrantas diante de Deus? Quando ela caiu aos pés de Jesus, em todos os 4 evangelhos, ela soluçava, ela chorava, quebrantada diante de Deus. Isso foi aquilo que impressionou Jesus. Jesus disse: é impressionante o quebranto que há neste coração. A diferença entre os vasos quebrantados e os que não são quebrantados é totalmente diferente. Um vaso quebrantado faz com que flua todo o seu amor. Não tem medo em esconder as suas fragilidades nem as suas fraquezas, porque entende a Escritura de Paulo: enquanto sou débil, então nessas debilidades Deus, Jesus, faz-me forte. Não tenho de esconder aquilo que sou, porque Deus em mim opera o querer e o fazer. Na minha fragilidade, na minha fraqueza, Deus faz-me forte. Mas as pessoas dizem: não, noutro tempo me quebrantarei. Noutro tempo me quebrantarei. Eu hoje quero dizer-te que o Senhor está a chamar pessoas que estejam dispostas a quebrantar-se. Pessoas que estejam dispostas a responder ao seu chamado no tempo de Deus. Pessoas que estejam dispostas a atender, a fazer aquilo que podem fazer, porque Deus colocou no seu interior o chamado. Deus colocou no seu interior o poder fazer aquilo que Ele chamou para fazer, a fazê-lo a tempo, no tempo de Deus, a mover-se no tempo de Deus, porque é no tempo de Deus que se manifesta a sua graça. Pessoas que estejam dispostas a enfrentar o criticismo ao fazer a vontade de Deus, dispostas a quebrar o frasco de alabastro do seu coração e dentro do seu coração realmente a render toda a sua vontade ao Senhor e a dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, senão que seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero caminhar não naquilo que eu entendo da tua palavra, mas eu quero caminhar na tua palavra. Basta-me a tua graça. Não vou dizer que noutro tempo aceitarei a tua palavra, não vou dizer não será noutro tempo, não. Hoje é tempo, agora é tempo de cair da cavalgadura que vai caminho a Damasco, é tempo de descer da árvore e baixar e clamar a Jesus: mostra-me a tua palavra, porque eu quero ouvir de Jesus. De onde quer que seja pregado o Evangelho, também aquilo que eu hoje estou a fazer será contado para a minha memória. Eu hoje quero convidar-te, se tu estás disposto a aceitar esse chamado hoje, aí onde está, levanta os teus braços aos céus e diz: Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, eu quero louvar o teu nome, Senhor. Eu quero render tudo a ti, Senhor. Tudo, render a minha vida, o meu ser, a minha vontade, Senhor. Senhor, eu quero aceitar a tua palavra, Senhor. Eu quero aceitar a tua comissão, o teu desafio, Senhor. Quero que seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor Jesus. Eu quero louvar, Senhor, o teu nome, Senhor. Mas eu quero louvar-te, Senhor, de uma posição de quebranto, Pai. No nome de Jesus Cristo. Eu quero ser esse vaso quebrantado, no qual, meu Deus, pode fluir, Senhor, adoração em espírito e em verdade, Senhor. Eu quero levar uma vida, Senhor, que vale a pena ser recordada, Senhor. Uma vida com significância, uma vida na qual tu chamas para usar, uma vida na qual, meu Deus, quando tu olhas, tu ficas impressionado, porque estás a ver-me diante de ti, quebrantado, tal como eu sou, e tu estás a operar o querer e o fazer, Senhor. Eu disponho-me, Jesus, a fazer o que posso fazer, Senhor, para ti, para a tua honra e para a tua glória. Eu disponho-me, Senhor, a enfrentar o criticismo, Senhor, de dentro e de fora, Senhor. Eu disponho-me, Senhor, a expor todas as minhas fragilidades diante do teu altar, porque quando, Senhor, eu sou débil, tu te fortaleces em mim, Pai, no nome de Jesus. Eu nesta manhã, Senhor, eu rogo-te, Senhor, que tu me ponhas apercebido à tua palavra, à tua vontade e ao tempo de atuar mediante a tua voz, para que possa estar no teu tempo, caminhar segundo a tua perfeita vontade, Senhor. No nome de Jesus, abençoa cada pessoa nesta manhã, Pai, no nome de Jesus. Senhor, queremos louvar o teu nome, Senhor. Queremos que sejas tu
engrandecido, Pai, no meio, Senhor, desta congregação. Recebe toda a honra, toda a glória, Senhor, e abençoa, Senhor, agora no nome de Jesus Cristo. Chama, desafia, Espírito Santo de Deus, faz a tua obra no nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus Cristo, Senhor. Faz a tua obra, Pai, no nome de Jesus Cristo. E onde estás, louva a Deus. Louva ao Senhor agora, com todo o teu ser. Quebranta-te diante de Deus. Quebranta todo o teu ser agora diante do Senhor. Abre o teu coração e põe-te diante do Senhor Jesus agora. Pai, no nome de Jesus.